salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Leituras do Bimestre, meses de novembro e dezembro de 2019. Obviamente vocês têm que ficar ligados aqui no canal Central HQs, porque eu vou fazer a lista dos melhores quadrinhos do ano, né, que deve começar já na semana que vem. E eu vou seguir os mesmos moldes dos vídeos que eu fiz no ano passado, ou seja, teremos o top 10 dos melhores quadrinhos, ou seja, a nata da nata. Além disso, teremos outras categorias como Marvel e DC, mangás, nacionais, quadrinhos como um todo que não se encaixam dentro dessa categoria, assim como as melhores séries, aqueles quadrinhos que são publicados regularmente e que saem aqui no Brasil. Além disso, galera, aproveitem essa lista porque o cupom PRIME15, para quem é assinante da Amazon Prime, ela vai somente até amanhã. Então, você consegue comprar pelo menos alguns dos quadrinhos que estão listados aqui com um ótimo desconto adicionando esse cupom. Ah, galera, antes que eu me esqueça, não teremos mais resenhas nesse ano de 2019 aqui no canal. Estão encerradas e só voltam em janeiro de 2020. Isso não quer dizer que eu vou deixar vocês órfãos de vídeos, né? Eu vou deixar diversos deles programados para esse final de dezembro aí até o início de janeiro. Vamos à lista aqui, galera, começando com Black Science, o volume 2, Bem-vindo Lugar Nenhum, publicação do Rick Remender, que está saindo aqui no Brasil pela editora Devir. A arte é do Matheus Scalera, que é sensacional, as cores dessa publicação estão lindas, é um material de ficção científica com diversos plot twists, é uma série que tem uma adrenalina, ela é simplesmente ininterrupta em termos de ação, realmente é um material bem bacana. Tem a resenha aqui no canal Central HQs, então fica a dica para quem gosta de viagem no tempo, viagem interdimensional, é um material realmente bem interessante. Conan o Bárbaro, livro 3 da editora Pipoca e Nanquim, encerrando essa trilogia dos contos de Robert Howard em relação ao Cimério. Parabéns para a editora Pipoca e Nanquim, que trouxe essa obra com um acabamento gráfico sensacional, com histórias maravilhosas, né, de espada e feitiçaria, que são as histórias do Conan. Então, galera, indico para vocês os 3 volumes aí que foi essa trilogia da editora Pipoca e Nanquim. O Preço da Desonra, mais uma publicação da editora Pipoca e Nanquim, desta vez um mangá Samurai. Se você gosta de Lobo Solitário, de Vagabond, com certeza você vai adorar essa publicação, que vai narrar a história de um samurai que faz cobranças, ele é um cobrador. Quando existem guerras ali no Japão, quando a parte vencida está prestes a ser morta, ela promete uma quantia X em dinheiro para que não tenha, né, a sua cabeça decepada, por exemplo. E aí que entra a cobrança desse contrato. São várias histórias curtas que são sensacionais. Indico demais essa publicação para vocês. O Lanço Celestino, do Gabriel Jardim, uma publicação que traz aí a história de um Uber espacial que é contratado para cumprir uma determinada missão que nem ele sabe direito o que é. É um material realmente bem interessante, trata-se de um quadrinho nacional que eu indico para vocês, tem resenha específica para você que quer saber mais detalhes desse material. Arcanjo, publicação da editora Book One, material que concorreu ao prêmio Eisner, vai narrar a história de um complô em que soldados voltam para o passado, lá no período da Segunda Guerra Mundial, matam ali os comandantes para assumirem as rédeas do mundo. Afinal, eles sabem o que aconteceu no futuro. É uma publicação que inicialmente foi pensada como uma série de TV, aí o Gibbons ele acabou adaptando como quadrinho. Material muito foda. A Surda Absurda, da editora Novo Século pelo selo Geektopia, escrito e desenhado por C.C. Bell. Ela vai narrar uma história autobiográfica com elementos ali de fantasia, onde ela que tem problemas de audição se imagina com poderes especiais, no caso de poder ouvir a longas distâncias. É um material bem sensível, muito interessante, com algumas pitadas de humor. É um material realmente que eu digo que vai emocionar vocês. Doutor Estranho, volume 1, Universo Afora, publicação da editora Panini Comics, dando início ao ano do Mark Waid, à frente do título do Mago Supremo. Você tem ali a questão cronológica em relação às publicações escritas pelo Jason Aaron,
do universo Marvel estar sem magia, e a partir desse ponto que o Mark Waid começa a trabalhar com a publicação, mostrando o Doutor Estranho viajando pelos cosmos, com a ajuda ali do Tony Stark, em busca de artefatos místicos para poder voltar a ser o Mago Supremo e também colocar a magia de volta no planeta Terra. Uma história muito boa aí do Mago Supremo. Descender Volume 1, Estrelas de Lata, da editora Intrínseca, do premiado Jeff Lemire. Material que bebe bastante da fonte de inteligência artificial, tanto do livro como da adaptação cinematográfica que foi produzida pelo Stanley Kubrick e finalizada pelo Steven Spielberg. Se passa num futuro onde os robôs fizeram parte da humanidade, mas devido a um determinado acontecimento, os humanos passam a perseguir e a causar um genocídio de robôs. E aí que entra o nosso protagonista, um garotinho que foi criado simplesmente para viver em família, ser aquele irmãozinho ou filho de alguém, que se depara com diversos grupos de pessoas que estão atrás dele. Uma história realmente muito interessante e que venha logo o segundo volume. O Vento que Sopra os Pinheiros, publicação da editora Figura, de uma jovem talentosa chinesa, ela que faz com livro-imagem, ou seja, nós temos uma história que também tem a sua narrativa em quadrinhos, mas não apresenta nenhum texto, nenhum diálogo. Você consegue entender a história através das belíssimas artes dessa jovem chinesa, um material que eu indico para vocês. As Grandes Aventuras de Tex, volume 3, O Navio do Deserto, publicação da editora Mitos, trazendo mais uma história muito bacana do Tex, onde ele vai se envolver com algo aparentemente místico. Existe um navio meio lendário que acabou atracando num determinado local onde existia água, só que depois acabou se tornando um deserto. E ali guarda-se um grande tesouro, só que as coisas não são exatamente o que parecem. É uma história que traz algo bem elementar para o universo do Tex, que seria o sobrenatural. As histórias do Tex se passam em um ambiente mais realista, mas será que tem realmente algo de sobrenatural aí nessa história? Publicação muito bacana. Tanca, da editora Figura, do mestre italiano Sergio Topi. Mais uma vez, se vocês curtiram publicações que envolvem samurais como O Preço da Desonra, que está nessa lista, Lobo Solitário, Vagabond, com certeza vocês vão gostar bastante desse material, que traz, eu acho que 4 ou 5 histórias que compartilham desse universo dos samurais, com histórias muito bem escritas e com desenhos simplesmente espetaculares. O Sergio Topi realmente é muito foda. Fica a dica dessa publicação para vocês. A Grande Odalisca, quadrinho europeu que está saindo no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. O segundo volume também já está em pré-venda, que é o Odalisca, material que traz aí a história de 3 garotas que são assaltantes, elas roubam quadros. E é um material com bastante ação, com algumas reviravoltas, tem boas pitadas de humor. É um material que, para quem gosta de 11 Homens, um Segredo, As Panteras, mas no caso como vilãs, né? Afinal, elas são bandidas, ainda que bem carismáticas, você vai gostar também dessa publicação. O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, quadrinho nacional da editora Avec, escrito e desenhado magistralmente pelo Renato Dalmaso. É uma arte pintada que traz um tom mais realista para a publicação, que é baseada em fatos. O Brasil na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente o protagonista, o Eliseu, que realmente existiu, combateu lá na Itália e também foi preso nos campos de concentração da Alemanha. É uma história realmente sensacional. Quem gosta de uma publicação que envolve a Segunda Guerra Mundial, com fatos verídicos, uma coisa meio Maus, como também Trilhos do Acaso, que é do Paco Roca, que foi publicado lá na Espanha, envolvendo também os soldados espanhóis na Segunda Guerra Mundial, é um prato cheio, vai entrar para a minha lista de melhores do ano fácil. As Crônicas de Hylia, nas Profundezas da Loucura, publicação da editora Script, com roteiros do Douglas Freitas e a arte foda do Amaury Filho. Dessa vez falei certo, né? Amaury Filho, não Amaury Júnior. Ele tem uma arte mais realista, o lápis do cara é sensacional.
É uma publicação que se passa num futuro distópico onde a humanidade acabou sendo dominada pelo sobrenatural, algo mais voltado aí para o Lovecraft, e a Alice precisa proteger o seu irmão. É uma história curtinha, mas muito bem escrita, redondinha. Ceifa, quadrinho nacional do Jair Correia e outros artistas, que vai narrar a história do coletor, ele que está querendo coletar emoções. E para isso são narrados 5 histórias que se passam em ambientes diferentes, com situações que vão trazer à tona as emoções que ele busca, e um final muito bacana. Fica a dica desse quadrinho nacional, porque realmente é um material diferenciado. A Máscara da Morte Rubra, da editora Figura, material do Dino Battaglia. Publicação desse mestre italiano adaptando contos do Edgar Allan Poe, com aquele jogo de luz e sombra que é simplesmente sensacional. São ótimas adaptações desses contos, a arte é o que mais prevalece nessa publicação, então fica a dica desse material da editora Figura. Hellboy Omnibus Volume 2, Paragens Exóticas, publicação da editora Mitos, trazendo em ordem cronológica as histórias do Garoto do Inferno, roteiros do Mike Mignola e participação de outros artistas, como um dos mestres do terror, o Richard Corben. Galera, é muito interessante acompanhar essa publicação, porque você percebe que há uma construção pensada do seu início ao seu final. Quem já leu as publicações do Hellboy, que foram lançados pela própria editora Mitos em outros encadernados, percebe-se que vários elementos que foram explorados desde a primeira história são retomados lá na frente com a morte do Hellboy. Realmente é uma série sensacional, fantástica. Quem não teve a oportunidade de comprar os outros encadernados, fica a opção de acompanhar as histórias em ordem cronológica. São 4 volumes e pode ser que saiam mais 2 caso a venda seja satisfatória. Aí esses outros 2 volumes, eles serão relacionados ao BPGP, que são aquele grupo onde o Hellboy ele presta serviços como um investigador do sobrenatural. O Velho Gavião Arqueiro Volume 2, O Mundo Inteiro Cego, publicação da editora Panini Comics, na minha opinião, um dos melhores quadrinhos Marvel que eu li este ano. É uma série sensacional que vai retomar aquele universo distópico criado pelo Mark Millar e o Steve McNiven na obra O Velho Logan. Agora o protagonista é o Clint Barton, que está buscando vingança contra os seus ex-companheiros de Thunderbolts. É uma série sensacional, tanto em roteiro como em arte. É aquele gibizão de super-herói que você lê e fala, é do caralho, isso aqui é massa velho. É esse tipo de história que eu quero ler da Marvel e da DC Comics. Então fica a dica dessa publicação. Sob o Solo, da Bianca Pinheiro e Greg Stella, saindo pela editora Pipoca e Nanquim, quadrinho nacional que vai narrar a história de 2 soldados que durante uma guerra eles se refugiam num bunker. Um deles está gravemente ferido e eles precisam utilizar um comunicador para chamar reforço ou chamar o comando para poder resgatar eles. É uma história que tem vários significados interpretativos, porque é um final bem aberto, uma história que te prende a atenção do início ao final, traz diálogos muito interessantes. Então fica a dica desse quadrinho para vocês. Para finalizar, Biblioteca Will Eisner, Um Contrato com Deus, o primeiro volume lançado pela editora Devir, já foi anunciado o segundo, trazendo obras desse grande mestre. A minha preferida é exatamente Um Contrato com Deus, tem a Avenida Dropsy, mas esse material é simplesmente sensacional. As histórias do Will Eisner, elas trazem muitos elementos do cotidiano, do dia a dia, experiências pessoais que ele viveu. Tem até um quezinho de autobiografia nas suas histórias, que geralmente envolve o povo judeu. O Will Eisner é judeu, era judeu, no caso ele é falecido, e são histórias realmente muito emocionantes, uma construção que você começa a ler e enquanto você não termina, você não está por satisfeito. Não tem como você começar a ler e falar, vou terminar depois. Claro, são 3 histórias separadas, então você termina uma, até porque é um material bem volumoso, são mais de 500 páginas, mas eu digo, quando você começa a ler a publicação, você não quer parar mais. É simplesmente foda demais. O Will Eisner realmente é um dos grandes mestres e também vai entrar fácil aí para um dos melhores quadrinhos lançados no ano de 2019. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. Se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui!